Eu lembro exatamente do dia em que tudo começou a mudar. Não teve um grande evento, não teve um terremoto, nenhuma voz do céu. Foi algo muito mais sutil, uma inquietação, uma sensação estranha, como se algo dentro de mim estivesse tentando acordar. Por dias eu carreguei isso no peito, sem saber explicar. Era como se o mundo ao meu redor estivesse... como se algo estivesse fora do lugar. E então, por acaso, ou talvez não tenha sido acaso, eu encontrei um livro. Eu nunca tinha ouvido falar. Nenhuma escola mencionou isso. Nenhuma religião me contou sobre isso. Nenhum professor jamais ousou tocar nesse assunto. Mas algo nesse nome me chamou. Era como se ele estivesse me esperando. Eu não encontrei o Kybalion. O Kybalion me encontrou. Comecei a buscar, primeiro na internet, depois em livros. E quanto mais eu lia, mais tudo parecia fazer sentido. Mas ao mesmo tempo, mais eu me afastava daquilo que eu acreditava ser a verdade. Era como se cada linha que eu lia quebrasse uma corrente invisível. Uma corrente que eu nem sabia que estava preso. E foi ali que a ficha caiu. A realidade em que vivemos não é o que parece. Não é sobre religião. Não é sobre ciência. É sobre algo muito mais profundo. Uma estrutura oculta. Leis que regem tudo. Que operam acima de qualquer dogma. E essas leis foram registradas em um manuscrito milenar. Escrito por iniciados. Preservado por poucos. Escondido de quase todos. Um conhecimento tão poderoso que, se mal compreendido, pode destruir tudo. E agora, ele estava diante de mim. Eu sabia que a partir dali, nada mais seria igual. E se você chegou até aqui, se está ouvindo isso agora, talvez o Kybalion também tenha te encontrado. E talvez, só talvez, você também esteja começando a enxergar o que sempre esteve oculto. Mas cuidado, porque depois de abrir essa porta, não tem mais volta. Eu lembro da primeira vez que abri o livro. Não era como ler qualquer outro texto. Havia uma energia estranha ali, algo que eu não conseguia explicar. As palavras pareciam simples, mas a sensação era de que cada frase carregava algo muito maior do que estava escrito. Como se tivesse sido escrito para ser compreendido, somente por quem estivesse pronto. Foi aí que eu percebi. O Kybalion não foi feito para todo mundo. Ele é um tipo de chave. Uma chave para uma porta que quase ninguém percebe que existe. E quando essa porta se abre, você começa a enxergar o mundo com outros olhos. Tudo muda. As crenças, as certezas, as verdades. Tudo começa a ruir. E o que sobra no lugar é a consciência pura. No início, é assustador, porque você percebe que ninguém está no controle da sua vida. Neil Volk. Mas antes de explicar isso, eu preciso que você entenda uma coisa. O Kybalion não é uma filosofia comum. Ele é o resultado da sabedoria dos antigos mestres do Egito e da Grécia. Mestres que sabiam como funcionava o universo, muito antes da ciência moderna sequer existir. Eles não falavam de dogmas, eles falavam de leis. Leis imutáveis, universais, absolutas. Leis que regem tudo. O visível e o invisível. O físico e o espiritual. O micro e o macro. E são 7 leis herméticas. E uma delas, a primeira, talvez a mais importante, é a que mais mexeu comigo. O todo é mente. O universo é mental. Parece simples, né? Mas essa frase quebrou completamente a minha forma de ver a realidade. Porque se o universo é mental, então tudo que existe, existe na mente. Na mente de quem? De uma consciência infinita, de uma inteligência viva, que cria, observa e sustenta tudo. Isso inclui você, inclui seus pensamentos, suas emoções, sua dor, seus desejos.
Nada é aleatório, nada está separado. Tudo está interligado por essa consciência que transcende a matéria. E quando eu entendi isso, uma parte de mim morreu. A parte que acreditava estar presa ao acaso. A parte que pensava que era vítima do destino. Porque se o universo é mental, então nós somos co-criadores da realidade. Mas isso também carrega um peso. Porque se você cria a sua realidade, então a responsabilidade é sua. Não dá mais para culpar o mundo, Deus, o governo ou o diabo. E muita gente não está pronta para isso. Talvez por isso o Kybalion tenha sido escondido por tanto tempo. Porque ele liberta, mas também assusta. E você sabe demais para voltar atrás. Depois que eu entendi que o universo é mental, que tudo é mente, eu comecei a ver a vida como um campo em constante criação. Mas eu ainda sentia que faltava algo. Até que eu encontrei a segunda lei hermética. E ela dizia algo simples, mas profundamente perturbador. Nada está parado. Tudo se move, tudo vibra. Parece óbvio à primeira vista. Mas quando eu parei e realmente absorvi isso, eu percebi que não existe nada fixo no universo. Tudo vibra. Tudo pulsa. Tudo emite uma frequência. O seu corpo vibra. Os seus pensamentos vibram. As suas emoções vibram. E cada uma dessas vibrações atrai outras vibrações semelhantes. Foi aí que eu entendi por que, às vezes, parece que a vida entra num ciclo. Como se tudo começasse a dar errado ao mesmo tempo. Ou como, em outros momentos, tudo flui com uma perfeição quase mágica. Isso não é coincidência. É vibração. E mais, é ressonância. A sua frequência interna, aquilo que você sente e pensa o tempo todo, constrói o campo de realidade ao seu redor. Você atrai aquilo que você é, não aquilo que você deseja. E isso me destruiu por dentro, porque eu percebi que durante anos eu estava vibrando medo, insegurança, carência, e o universo estava apenas me devolvendo aquilo. Não por crueldade, mas por lei. E as leis não julgam, elas apenas funcionam. A vibração é a linguagem do universo, e o seu estado vibracional é o que escreve sua história, a cada segundo. Mas foi só quando eu li a terceira lei, que tudo se encaixou de verdade. Como em cima, assim embaixo, como dentro, assim fora. Essas palavras ecoaram na minha mente, por dias. Eu lia e relia. Era como um código, e quanto mais eu refletia, mais as camadas se abriam. Essa lei é a espinha dorsal da existência. Ela revela que o que está no alto, nos céus, no macrocosmo, é um espelho do que está aqui embaixo. Na terra, no corpo, na alma. O que acontece fora de você é um reflexo do que acontece dentro. Isso significa que você nunca está realmente separado do mundo. Que não existe um lá fora, desconectado de você. Tudo é um espelho, e isso muda tudo. Porque agora a responsabilidade não está mais no outro. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Esta é no seu mundo interno. Nas crenças que você carrega, nos traumas que você não cura, nas sombras que você esconde. E enquanto você não olhar para dentro, o mundo lá fora vai continuar te mostrando aquilo que você mais precisa ver. Mesmo que doa, mesmo que pareça castigo. Não é castigo. E isso. Tudo que está fora começou dentro. E agora que você sabe disso, não tem mais como ignorar. Essa é a base da transformação. E é só o começo. Eu achava que já estava entendendo tudo. Que já tinha passado pela transformação mais profunda. Mas eu estava enganado. Porque foi quando eu conheci a quarta lei hermética que tudo desmoronou de novo. Essa lei diz o seguinte: tudo é duplo. Tudo tem polos. Tudo tem o seu oposto. No início, eu achei que entendia. Mas aí veio a frase que mudou tudo.
Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. E foi nesse ponto que meu cérebro quase explodiu. O que essa lei estava me dizendo é que não existe frio e calor separados. Existe apenas temperatura. Frio e calor são apenas extremos da mesma coisa. Assim como luz e escuridão, amor e ódio, medo e coragem. Tudo é a mesma coisa, apenas em vibrações diferentes. E isso tem um impacto gigantesco, porque significa que o mal não é o oposto do bem. Ele é apenas uma manifestação do bem em menor frequência. A raiva é amor em desequilíbrio. A dor cura em processo. E isso me fez ver as pessoas de forma diferente. Me fez olhar para mim mesmo com mais compaixão. Porque eu percebi que dentro de mim habitavam todos os polos. E que, dependendo do meu estado vibrational, eu podia oscilar de um extremo ao outro. A sombra é luz não reconhecida. Mas havia uma saída. E ela estava na quinta lei. A lei do ritmo. Tudo se manifesta por um fluxo e refluxo. Tudo sobe e desce. Essa talvez tenha sido a lei mais difícil de aceitar. Porque ela me dizia que tudo flui, tudo tem suas marés. Ímãs. O movimento do pêndulo manifesta-se em tudo. Isso me fez perceber que nada na vida, a vida, é um pêndulo. Quando você está no auge, ele já está voltando. Quando você está no fundo do poço, ele também está em movimento. E o mais louco é que a intensidade um lado determina a intensidade do outro. Isso explica por que pessoas que amam muito também sofrem muito. A sombra é luz não reconhecida. Porque quem tem grandes momentos de luz também encara profundas trevas. Tudo é compensado. Tudo é balanço. Mas aí vem a parte mais importante. A consciência é o ponto de equilíbrio. Quando você está inconsciente, o pêndulo te arrasta. Ele te joga lá em cima e te derruba de novo. Mas quando você desperta, você aprende a observar o movimento. Você para de se identificar com os extremos. Você encontra o centro. E é nesse centro que mora o poder. Não o poder sobre os outros, mas o poder sobre si mesmo. O poder de permanecer estável no caos. E essa talvez seja a habilidade mais rara do mundo hoje. Porque tudo ao nosso redor nos puxa para os extremos. Medo, euforia, culpa, orgulho, ódio, fanatismo. Mas a verdadeira alquimia é transformar os extremos em sabedoria. E foi isso que eu comecei a buscar. Não mais escapar das marés, mas aprender a navegar por elas. E foi só então que a próxima lei começou a se revelar. E eu confesso, até esse ponto da jornada, eu já tinha sido confrontado por verdades que mudaram completamente a forma como eu via o mundo. Mas ainda existia uma pergunta martelando dentro de mim. Por que certas coisas acontecem do nada? Por que algumas pessoas parecem viver com sorte, enquanto outras não conseguem sair do mesmo ciclo de sofrimento? Eu me perguntava se tudo era mesmo escolha. Se tudo era criação da mente. Ou se ainda havia forças maiores, externas, empurrando a gente para direções que não escolhemos. E foi então que eu encontrei a sexta lei hermética. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Essa lei cortou como uma espada, porque ela diz, com todas as letras, nada acontece por acaso. O acaso é apenas um nome que damos a leis não compreendidas. E isso me fez encarar a vida com olhos completamente diferentes. Eu comecei a perceber que tudo, absolutamente tudo, que eu vivia era uma e que esse efeito sempre vinha de uma causa. Às vezes, uma escolha que eu fiz. Outras vezes, uma emoção que eu alimentei. Mas, mais profundo que isso, às vezes,
Era uma crença inconsciente que eu carregava desde a infância. Ou até mesmo de outras vidas. Sim, eu comecei a considerar isso. Porque certos padrões se repetiam com tanta força que era impossível não ver que algo maior estava ali. Mas o ponto é, tudo tem uma origem. E quanto mais consciência você tem sobre essa origem, mais você sai do papel de vítima e entra no papel de criador. A vida deixa de ser algo que acontece com você e passa a ser algo que você molda, Manuto, com seus pensamentos, com suas palavras, com suas ações. Foi então que eu entendi. Eu estava plantando causas todos os dias. E os efeitos sempre voltavam. Não era punição. Era apenas o eco da realidade respondendo. E foi com essa consciência que eu estava pronto para entender a última lei. Aquela que une tudo. Aquela que nos conecta ao ato supremo da criação. E isso nos leva para a 7ª lei hermética. Tudo tem um gênero. Masculino e feminino estão em tudo. A 7ª lei hermética parecia, à primeira vista, a mais simbólica de todas. Mas quando eu mergulhei nela, percebi que ela era o coração do mistério. O gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio masculino e feminino. O universo inteiro é uma dança entre o ativo e o receptivo, o que o emana e o que recebe, o que projeta e o que acolhe, o que o cria e o que nutre. Dentro do mim, dentro de você, existem essas duas forças. E o equilíbrio entre elas é o que nos transforma em verdadeiros co-criadores da realidade. O princípio masculino é a mente consciente, o foco, a intenção, o raciocínio, a direção. O princípio feminino é a mente subconsciente, a intuição, a emoção, o campo fértil onde a semente da intenção é plantada. Quando esses dois se unem, algo é gerado, a criação acontece. E é por isso que pensar positivo não basta. Se você pensa com a mente consciente, mas carrega medo, raiva ou insegurança no subconsciente, o resultado que nasce vem distorcido, porque o feminino não está alinhado com o masculino. E isso me fez enxergar o quanto eu vivia em desequilíbrio. Eu negava a emoção, eu suprimia a intuição. Eu queria controlar tudo pela mente racional, mas a mente racional é apenas a semente. Sem o útero fértil da emoção, sem o feminino receptivo, nada floresce. Essa lei me fez voltar para dentro, me reconectar com minha sensibilidade, com minha alma, com meu corpo. Pork Alley mora o verdadeiro poder da criação. E quando eu integrei tudo isso, eu deixei de apenas estudar o caibalho e passei a viver ele. Gostou do vídeo? Curta e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.